Fala pessoal, Lucas Faria aqui. Então hoje vamos discutir aqui um item de fundamentos do mercado que gerou uma oportunidade para a gente de day trade no nosso índice e no nosso dólar futuro brasileiro. Se você não viu o nosso primeiro vídeo da LF Intermarket aqui, parceria com a Necton, a gente discutiu ali os 4 pilares para a gente operar mercado, day trade e swing trade. Muita gente acha que é impossível juntar fundamento com uma especulação de tão curto prazo, mas é possível, vou mostrar para vocês como. Então hoje a gente vai falar da circulação macroeconômica, um básico para a gente entender e compreender essa operação. A circulação macroeconômica, essa figura que vocês estão vendo aí, ela é um modelo de como que os agentes macroeconômicos e os mercados eles interagem para acontecer essa troca de necessidades, né? Por exemplo, as famílias têm necessidade de salário, né? Então elas ofertam trabalho no mercado de trabalho, né? E as empresas e os governos demandam trabalho no mercado de trabalho. Os governos têm necessidade ali de investimento, né? Ou seja, de como bancar os seus gastos, na verdade, né? E recolhem impostos e emitem dívida para isso. As empresas pagam impostos, recebem algumas transferências do governo ali, em incentivos e etc. E tem a função de obter lucro, transformando lá no começo da cadeia produtiva commodities em produtos e serviços. Porque no começo de tudo, todo produto e serviço é commodity. Então se você está me assistindo aí no seu celular, tem vários chips ali dentro, isso é de minério, né? Seu celular ali de plástico, tem alguma peça de plástico, isso é de petróleo. Então, todo produto e serviço no começo da cadeia produtiva, ele é commodity. E o câmbio, né? E o câmbio ele tem muita relação com importações e exportações, pois o câmbio, a taxa de câmbio, ela reflete ali o trânsito de moeda entrando e saindo de uma sociedade. Porque para a gente acessar uma economia doméstica, para a gente acessar uma circulação macroeconômica de algum país, a gente precisa da moeda local. Então o câmbio ele exerce esse papel ali de quem quer entrar, de quem quer sair de uma economia doméstica. E produtos de importação e exportação são extremamente importantes para a gente entender o significado da moeda de determinado país e, consequentemente, o câmbio. O Brasil, como a gente vai ver aí nessa figura que está aqui, exporta muita commodity, exporta muito ferro, exporta muito petróleo. A gente está ali entre os figurões de exportação de petróleo. Exporta muito agro também, muita soja. Então a nossa moeda tem esse significado de commodities. A gente está num grupo de moedas no mercado de câmbio, que são as Commodity Pegged Currencies, que são as moedas lastreadas em commodities. Então, se tem uma alteração no preço de determinado produto que o país importa ou exporta, isso vai fazer uma pressão no câmbio, né? Se o preço no caso, a gente vai ver um exemplo de petróleo hoje. Se o preço do petróleo subir, isso faz uma pressão para que as empresas que exportam petróleo no Brasil tragam esse dinheiro para cá, e isso faça a nossa moeda se valorizar, fazendo o nosso câmbio cair. Isso é verdade também para o dólar canadense, isso é verdade para a coroa norueguesa também com o petróleo. Outros países têm relações com outras commodities, o Chile com o cobre, por exemplo. Então, se houver uma variação no preço do petróleo para cima, a nossa moeda tende a se valorizar. Então o nosso dólar cai. Além disso, se o produto da Petrobras, que compõe a Petri 3 e Petri 4 tem um peso significativo no nosso índice, isso tende a fazer com que a Petrobras se valorize também, porque o produto dela está mais caro, então ela vai ter mais receita. Então, isso mexe no nosso índice também. Então eu trouxe aqui para vocês hoje um dia que tivemos leitura de estoques de petróleo nos Estados Unidos. Mas poxa, o estoque de petróleo lá nos Estados Unidos vai fazer preço na moeda brasileira e no índice brasileiro? Sim. Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, consome muito petróleo e é um dos players globais que conseguem fazer preço na commodity pela demanda da sociedade por essa commodity. Poucos países são capazes de fazer isso. Estados Unidos, China, Japão e o bloco europeu também consegue fazer isso. Em outros tempos a Inglaterra conseguiu fazer isso com mais força. Mas se houver uma variação na demanda por qualquer commodity desses players, principalmente, isso pode fazer preço na commodity em nível global. Então, trouxe um exemplo aqui para vocês do dia 8 de julho desse ano, de 2021.
em que os estoques de petróleo bruto e gasolina, principalmente, tiveram a leitura muito abaixo do esperado nos Estados Unidos. Então, se está tendo mais demanda do que o mercado estava esperando por um item, esse item sobe de preço. Então, a gente pode ver aqui que no horário que saiu esse indicador, meio-dia, né, a gente viu o preço do petróleo disparando, o preço da gasolina disparando também. E se a gente olhar o nosso índice, ele subiu ali de meio-dia até mais ou menos às 2 da tarde, né, até encontrar a máxima ali, mais ou menos 0,86%. Falando em pontos, né, para quem é trader e gosta de falar em pontos, subiu mais de 1.000 pontos em 2 horas. Então esse tipo de oportunidade que a gente persegue quando tem um fundamento envolvido e gera sentimento no mercado. O nosso dólar, por exemplo, eu opero muito dólar futuro, é um dos ativos que eu mais opero dentre todos que a gente opera aqui na LF Intermarket. O nosso USD-BRL, ele caiu ali dos 5.313 mais ou menos até os 5.253, caindo quase 60 pontos, caindo mais de 1% por conta desse dado de estoques de petróleo, mostrando que a economia americana estava demandando mais petróleo do que o mercado estava esperando, valorizando o petróleo, favorecendo o resultado da Petrobras e mexendo no índice e favorecendo também o significado da nossa moeda ali nos termos de troca, que é um item que a gente pode até explorar mais ali nos próximos vídeos. Então hoje, pessoal, falamos nesse vídeo de um fundamento ali que está envolvido no nosso índice, no nosso dólar, que é a composição do nosso índice, que tem a Petrobras, que a receita é pela venda de petróleo cru. Falamos também do significado da nossa moeda e uma das classificações do real no mercado de câmbio, né, que tem a ver ali com os produtos de importação e exportação e os nossos termos de troca, que a gente pode explorar mais num próximo vídeo, e como que a demanda por petróleo nos Estados Unidos acabou influenciando tudo isso e dando oportunidades boas de day trade, operações ali que são abertas e fechadas no mesmo dia, não necessariamente scalping, que você vai lá e pega em segundos, mas em horas, né? Boas oportunidades em horas. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês, se inscreva no canal, entre nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e comenta aqui embaixo alguma sugestão de tema, alguma dúvida que vocês tiveram e qualquer coisa é só perguntar. Muito obrigado e até a próxima.